sua Bíblia, por favor, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. O tema da mensagem abençoada desta noite é: Deus entrega o inimigo nas suas mãos. Deus entregará o inimigo nas suas mãos. Amém? Olha, tem revelações maravilhosas. Eu gostaria que você hoje não tivesse com aquela síndrome da garganta seca, que você precise toda hora beber água. E se você não está grávida, dá para ficar sem ir no banheiro também, viu? 1 Samuel 17, 17. Esse texto é um pouco longo, mas eu gostaria que você se deliciasse nessa história, porque é uma das mais lindas de toda a Bíblia. Preste atenção, acompanhe comigo com o teu coração aberto e olha, faça um exercício. Talvez você vai ter as revelações que Deus me deu antes de eu pregar. Quando eu estou lendo a Bíblia, cada palavra que eu leio, eu olho esta palavra de maneira espiritual. Por exemplo, ele estava na beira do caminho. O caminho é Jesus. Na beira do caminho é alguém que não está em Jesus. Então eu leio a Bíblia assim. Eu leio a Bíblia buscando a revelação de Deus naquilo, porque a palavra de Deus é viva. Amém? Então leia esse texto com esse entendimento. Vamos lá, eu vou ler e você acompanha. Só contextualizando aqui, Jessé é o pai de Davi, e Davi é colocado numa peleja sem ao menos imaginar que ele ia lutar com um gigante naquele dia. Olha só, e disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos uma efa deste grão tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Versículo 20, eu vou saltar alguns versículos. Versículo 20, Davi então se levantou de madrugada, pela manhã, e deixou as ovelhas com um guarda, e carregou-se, e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Versículo 23, e estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele, e temiam grandemente. E dizia aos homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Versículo 32, e Davi disse a Saul, ao rei Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Versículo 40, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos no ribeiro, 5 pedras no ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. O filisteu também vinha se aproximando de Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele, e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi:
Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo, aqui o tema da mensagem, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali uma pedra, diga uma pedra, e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. Por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou-a da bainha e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu herói era morto, fugiram. Feche os teus olhos, peça que o Senhor vai esclarecer cada uma pessoa que aqui está. Como é que o povo de Deus deve lutar? Quais são as armas que nós usamos? Qual é a maneira que nós enfrentamos o inimigo? Espírito da sabedoria, Espírito do conhecimento, Espírito Santo de Deus, fala agora neste lugar. Fala por intermédio da minha vida e glorifica o nome do meu Cristo, do meu Senhor, do meu Salvador, daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o fiel e verdadeiro Cristo Jesus, o poderoso na batalha. É no nome dele que nós glorificamos a Deus Todo-Poderoso e aplaudimos ao Espírito Santo. Dê ao Espírito Santo uma salva de palmas. Se assenta, por favor. Aleluia. Deus entregará o inimigo nas tuas mãos. Havia uma guerra entre Israel e os filisteus. O texto que nós lemos fala que os dois exércitos estavam em posição para uma grande batalha. Mas há uma coisa que faz uma diferença nessa batalha. E a diferença aqui se chama Golias, um homem filisteu que era um gigante. A Bíblia diz que Golias tinha 2,90 m de altura. Pense nisso. Eu tenho 1,87 m. Ele era mais de 1 metro mais alto do que eu. Mas ele não era só grande, ele era forte. A Bíblia diz que ele usava uma couraça no peito, que envolvia as costas e o peito. E o peso dessa couraça era de 60 quilos.
Esse homem andava com 60 quilos numa couraça, fora o escudo, fora a espada, fora todas as outras armaduras que ele carregava no seu corpo. Esse homem realmente era um terror, era muito grande, era um grande inimigo. A Bíblia diz que a ponta da espada, ou melhor, da lança dele, a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Talvez as mulheres não tenham noção do que é isso. Homem tem uma trena dentro da cabeça e tem uma balança dentro da cabeça. Só dele olhar para as coisas ele já sabe o peso e a medida. Só para você ter uma ideia, mulher, um saco de arroz de 5 quilos é pesado? Pois só a ponta da lança dele pesava 7 quilos. Olha o tamanho desse homem. E esse homem, a Bíblia diz que ele afrontou Israel por 40 dias. Não foram 2 dias, não foram 3 dias, 40 dias. Golias se levantava pela manhã, e se levantava pela noite ou pela tarde, e ia até o arraial dos israelitas e afrontava eles. Ele dizia: veja bem, não é necessário que nós façamos uma guerra. Me dê um homem israelita que lute comigo. Se ele me vencer, nós seremos os seus escravos. E se eu vencer, vocês serão os nossos servos. Assim, simples. Mas no meio do povo de Deus, não havia ninguém para enfrentar esse gigante. Até mesmo o rei Saul tinha medo dele. E olha que Saul também era um homem grande. A Bíblia diz que Saul passava sobre o povo de Israel e a cabeça do povo batia no ombro dele. Talvez Saul tivesse 1,95 m ou 2 metros, eu não sei qual era a medida dele, mas era um homem grande, mas não tinha coragem para enfrentar o gigante. E o gigante afrontou o povo de Deus por 40 dias, e ele zombava, porque ali no meio daquele exército não tinha ninguém para enfrentá-lo. Mal sabia ele, mal sabia o rei, mal sabia Israel, que Deus já estava forjando um campeão lá no pasto. Mal sabia eles que Deus estava preparando Davi para vencer aquele gigante. Eu quero começar essa mensagem dizendo algo a você. Deus está te preparando. Desde que você entrou nesta igreja, Deus está te preparando para vencer gigantes. Talvez você não perceba as mensagens que você tem ouvido, as batalhas que você tem travado, faz parte de uma preparação de Deus para que você vença o gigante. Posso ouvir um aleluia? Davi estava sendo preparado. Davi matou um urso, Davi matou um leão. Ele estava sendo preparado para vencer o gigante. E a batalha de Davi com o gigante nos traz grandes ensinamentos. É o próprio Deus nos ensinando a vencer batalhas. Para começar, e dentro do contexto que eu tenho falado com vocês ultimamente, Deus revelou o gigante para Davi. Davi não foi para a guerra. A Bíblia diz que os seus 3 irmãos mais velhos foram para a guerra. Davi não foi. Davi era o menor. Davi era o mais jovem. Davi ficou cuidando das ovelhas no pasto. Mas um dia, o pai dele o chamou e disse: toma esta comida e leva para os teus irmãos que estão no arraial dos israelitas. Aquele dia foi o dia que Deus escolheu para Davi vencer o gigante. Aquele dia não está sendo movido por coincidência. Aquele dia há um trabalhar de Deus na vida de Davi.
Davi é chamado pelo pai e disse: vai lá. E a Bíblia diz que quando ele chega no arraial, sabe o que está acontecendo no arraial? Os dois exércitos estão perfilados, esperando para lutar, pois Davi chegou bem naquela hora. E na hora que ele chega no arraial, aparece o gigante. E o gigante naquela hora ameaça o povo de Deus. Naquela hora também que Davi chegou ali, alguém disse a ele: Davi, escute-me, o rei disse que quem vencer o gigante vai receber riquezas. Quem vencer o gigante vai casar com a filha do rei. Quem vencer o gigante terá isenção dos impostos para toda a sua família. Eu estou vendo aqui pelo Espírito, Deus preparou aquele momento. Deus colocou Davi ali naquele instante. Eu digo mais a você, Deus estava revelando o inimigo que iria promover Davi. Deus estava colocando o inimigo diante dos olhos dele. Diante dos olhos dele. Essa semana nós recebemos muitas mensagens de pessoas que tiveram revelações de onde o inimigo estava trabalhando. Deus trazendo o inimigo, Deus trazendo à luz coisas que estavam ocultas, Deus revelando espíritos, demônios, estruturas diabólicas, Deus revelando ameaças que estão no seio da família e a pessoa não estava vendo. Muitos testemunhos como esse, Deus trazendo o inimigo diante dos teus olhos. Sabe o que eu vejo quando Davi está naquele momento e essa série de fatos começam a acontecer diante dos olhos de Davi? Deus está entregando o inimigo na mão dele. Tudo depende da perspectiva de vista, do ponto de vista de cada pessoa. Você pode receber uma mensagem de que o teu filho, ou o teu marido, ou a tua esposa está envolvida com algo terrível, e você entrar em desespero, e você entrar em angústia, e você querer abandonar tudo. Ou você pode olhar por outra ótica. Você pode imaginar: Deus está me revelando o problema para que eu vença o problema. Tudo depende da perspectiva. Davi poderia pensar assim: pronto, eu estava lá tranquilo, eu estava lá no pasto cuidando de ovelha, mas agora onde eu estou agora? Em frente de um inimigo de 2,90 metros de altura. Não, Davi, Deus está entregando ele em tuas mãos. Era essa a visão de Davi. Deus está entregando o inimigo em minhas mãos. Ei, eu quero desafiar você: não se assustar diante das más notícias. Eu quero desafiar você: não se assustar diante da ameaça. Eu quero desafiar você a tomar uma postura de soldado de Cristo. Eu quero desafiar você a entender que todo inimigo que se levanta diante dos propósitos de Deus, levanta para cair, e você precisa se posicionar. É interessante como a postura de Davi é diferente da postura de Israel. A Bíblia diz que quando o gigante aparecia, eles corriam do gigante. Eles tinham medo do gigante. Eis um homem que não tem medo do gigante. Eis um homem que não vai ter medo, que não vai correr, mas vai enfrentar o gigante. Talvez seja um dos motivos porque Davi era um homem segundo o coração de Deus.
Ele não corria da batalha. Eu quero desafiar você, parar de ficar angustiado e desesperado com as notícias que você recebe. Eu quero desafiar você, parar de fugir do inimigo. Eu quero desafiar você a ser valente. Davi, quando olhou para o inimigo, versículo 26, ele disse: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é ele? Ele é um gigante. Quem é ele? Ele tem 2,90 metros de altura. Quem é ele? Ele tem uma couraça que pesa 60 quilos. Quem é ele? Ele tem a ponta da lança que pesa 7 quilos. Quem é ele? Ele é o herói dos filisteus. Quem é ele? Ele não é ninguém perto do meu Deus. É isso que Davi está dizendo. É isso que Davi está declarando. Mas a declaração de Davi tem coisas importantes aqui. Primeira coisa, a declaração mostra que Davi conhecia Deus. Quem é esse Deus, Davi? É o Deus vivo. É esse quem eu sirvo. O Deus vivo. Eu não sirvo um pedaço de pau. Eu não sirvo um pedaço de gesso. Eu não sirvo um ídolo num altar. Eu sirvo o Deus vivo. Disse Davi: quem é ele para enfrentar o exército do Deus vivo? Davi sabe quem Deus é. Davi sabe quem ele é. Sabe quem ele é? Ele é o exército de Deus. Ele faz parte do exército de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, meu amigo. Quando você aceitou Jesus, quando você entregou a tua vida a Jesus, quando você creu no Filho de Deus, eu não sei se você já se conscientizou disso, mas você neste momento foi alistado no exército de Deus. Quando você creu, você foi admitido no exército de Cristo. Agora tu és soldado do Senhor. Agora tu é valente do Senhor. Agora você está numa batalha. Agora o diabo se tornou seu adversário, mas Deus se tornou o teu general. Mas o Senhor tornou-se aquele que vai na frente. Aleluia. Mas tem crente que não entendeu isso ainda. Ele acha que ele está fazendo hora extra aqui esperando Jesus voltar. Não, meu amigo, tu és soldado, tu tem que lutar. Deus vai te colocar no arraial de Israel para lutar. Davi estava no campo, pois Deus arrancou ele do campo e disse: o teu lugar não é aí. Você foi chamado para lutar. Davi sabe quem ele é. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, ele usa uma linguagem militar. Por exemplo, no capítulo 6 de Efésios, Paulo fala sobre as armaduras de Deus. Essas armaduras são as armaduras que um soldado romano usava. O capacete da salvação, ele aplica uma mensagem espiritual às armaduras do soldado. A couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, aleluia. Os sapatos da preparação do Evangelho. Paulo tem em sua mente um soldado, e ele está falando com nós, com cada um de nós que somos os soldados, e ele está dizendo: tomai sobre vós as armaduras de Deus, para que possais resistir o dia mau. Ele usa uma linguagem militar, porque Paulo tem consciência de que ele está numa batalha. Ei, você está numa batalha. Você está numa batalha e você luta de acordo com as ordens de Cristo, seu general.
Mas você também tem batalhas particulares, batalha pela tua família, batalha pelos teus negócios, batalha pela tua saúde, batalha pelo teu ministério, batalha pelo teu filho, batalha pelo teu marido, batalha pela tua esposa. A vida do cristão é feita de batalha. Quando então Paulo escreve a Timóteo, ele diz: ei Timóteo, vê se você não vai se embaraçar com as coisas dessa vida. É aquele que luta, aquele que milita, luta para agradar aquele que o alistou para a batalha. Ei Timóteo, tu és soldado, Timóteo. Tu és soldado. Não queira andar como um civil por aí. Tu és soldado. Não vai querer andar como qualquer um por aí. Tu és soldado. Soldado não foge da batalha. Soldado não se amedronta. Soldado, se necessário for, perde a vida, mas não larga a batalha. Tu és soldado. Aleluia. E Davi pergunta: quem é esse incircunciso? Incircunciso era o homem que não havia passado pela circuncisão. Circuncisão é algo que os judeus fazem, que corta a pele que envolve o órgão sexual masculino. Ali é como uma marca. Na verdade foi Deus que ordenou isso. E todos aqueles que eram circuncidados, eles então eram considerados filhos de Abraão, filhos do pai da fé, consequentemente herdeiros da promessa. Mas eles são então um povo da aliança com Deus. Quem tem a marca tem aliança com Deus. Quem tem a marca é filho de Abraão. Quem tem a marca tem promessa de Deus na vida dele. Então Davi está dizendo: eu tenho aliança com Deus. Mas quem é esse que não tem? Você precisa entender isso, que quando você recebeu Jesus Cristo, você recebeu a marca de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Chamado para a batalha com a marca de Deus sobre você. Quando Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 1, versículo 13, ele disse: e quem também vós estás, em quem também vós estás. Está falando de Jesus, estamos em Jesus. Em quem também vós estais, depois que ouvistes a palavra da verdade. Tudo começa pela palavra, o evangelho da vossa salvação. E, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Na fé em Cristo Jesus, você foi selado pelo Espírito Santo da promessa. Aleluia, diga glória a Deus. Há uma diferença entre a tua vida e aquele que não conhece a Cristo lá fora. Você tem a marca do Espírito Santo. Você foi selado. E é esse entendimento que Davi tem. E ele vai para a batalha. Todo mundo está fugindo. Todo mundo está com medo. Mas a Bíblia diz que Davi vai para a batalha. E agora Davi, através do Espírito de Deus, ele nos revela 3 chaves que precisam estar na sua batalha para que você a vença. 3 chaves. A batalha de Davi nos ensina isso. Primeira chave, como é que Davi lutou? Primeira chave, ele lutou primeiro com a palavra de Deus na sua boca. Observe que há uma batalha de palavras antes de haver uma batalha corporal. Você prestou atenção nisso? Eu li esse texto, vou ler de novo. E disse o filisteu a Davi, veja bem, o gigante falando com ele: o André, mas não tem gigante que fala comigo. Gigante não, tem demônio que fala com você. Tem espírito que fala com você. Tem espírito que ameaça você. Tem o espírito que usa a boca de gente para roubar a tua fé, para você desistir, para você abrir mão da tua vitória.
É a mesma cena aqui. A Bíblia diz que o gigante disse a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, olha só, pelos seus deuses amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, olha a ameaça, vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Aqui é uma estratégia do inferno. Porque eu vou dizer algo para você: as suas batalhas, elas não começam num embate eventualmente corporal. Ela começa antes, aqui ó. A sua batalha, ela começa aqui ó. É aqui que o diabo começa a batalhar com você, antes de tentar eventualmente tocar em você. Ele precisa tocar na tua mente. O que o diabo foi fazer lá no deserto com Jesus? Ele foi tentar persuadir Jesus. Ele contou todas as suas mentiras tendo como base, entre aspas, a própria palavra de Deus. Ele tentando desconstruir a fé de Cristo Jesus. Ele sempre está falando: se tu és o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus. Mas se tu és, é claro que Jesus é. Mas agora o diabo está minando a mente dele. Quem está entendendo, diga amém. O diabo está minando a mente dele. O diabo está tentando arrancar a confiança dele. O diabo quer induzi-lo ao erro. O diabo quer fazer com que ele recue e não avance no ministério dele. E ele está tentando ali a um jogo de palavras. Mas à medida que o diabo fala, Jesus responde na palavra. O diabo conta a mentira dele e Jesus apresenta a verdade da palavra. E a resposta de Jesus é: está escrito, está escrito, está escrito, está escrito, Satanás. Há uma batalha. Você precisa entender isso. E aqui é a primeira chave que tem que descer ao teu coração esta noite. Há uma batalha sendo travada quando você ouve palavras, quando você tem pensamentos e quando você fala. E eu quero dizer algo a você: a batalha que um crente enfrenta, ela é vencida ou é perdida antes do embate corporal. Antes de ir para o trabalho, antes de mudar de cidade, antes de começar a lutar por uma enfermidade, a batalha já foi vencida ou perdida, de acordo com as suas palavras, de acordo com aquilo que sai da tua boca, de acordo com a sua reação frente aos ataques do inferno. A sua reação estabelecerá a sua vitória ou a sua derrota. Eu vou repetir isso, eu tenho que ir devagar. A sua reação frente à ameaça do inferno estabelecerá a sua vitória ou a sua derrota, antes ainda de você lutar. O inimigo aqui, filisteu, fez as suas ameaças a Davi. Agora veja o que diz versículo 45. Ele fez as ameaças, porém Davi, diga, porém Davi. O que a Bíblia está dizendo? Ele ameaçou, ele disse que ia acabar com Davi, ele disse que ia matar Davi, ele disse que Davi não tinha chance contra ele, ele disse, porém Davi não aceitou o que o inimigo falou. Porém Davi disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome de quem? Do Senhor. Que Senhor é esse? É o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel. Agora veja que entendimento maravilhoso. A quem tu tens afrontado?
você não luta contra mim. Ô Golias, você não está lutando contra mim, você está lutando contra o Deus que eu sirvo. Você não está lutando contra esta igreja, Satanás. Você está lutando contra o projeto de Deus para esta cidade. Você não está lutando contra a minha família, diabo. Você está lutando contra o projeto de Deus que nasceu na barriga da minha mulher. É contra esse projeto que você luta. É contra o próprio Deus. Agora veja bem aqui. Primeiro ele rebate. Agora ele entra no âmbito profético. Davi era profeta, sabia disso? Davi era um profeta. Agora ele entra no âmbito profeta. Todos nós podemos profetizar. Profetizar como, André? Esse negócio aí de tomar posse, de declarar, isso é antibíblico. Antibíblico é ser passivo. Antibíblico é ser crente que fica aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Ele quer. E Ele quer que você se levante. Ele quer que eu me levante. Ele quer que eu use a autoridade. Deus revelou a vontade dele a Moisés e disse: Moisés, a minha vontade é que o povo seja tirado do Egito e seja levado a uma terra que mana leite e mel. Diga vontade. Vontade de Deus revelada a Moisés. Se você tem a vontade de Deus revelada a você, você não pode parar no meio do caminho. Então Moisés lá no Mar Vermelho empacou. Tem crente que empaca. Empacou. E aí começou: ai Deus, ó Deus, os egípcios, ai Deus, o Mar Vermelho, ai Deus. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. E você levanta a tua mão e as águas se abrirão. Usa a tua autoridade. Você já entendeu a minha vontade. Agora você exerce a autoridade. Olha só o que está acontecendo aqui. Davi tem uma consciência de quem Deus é. Davi tem a consciência de quem ele é em Deus. Então agora é hora de profetizar. É hora de abrir a boca. E ele abre a boca no versículo 46, determinando, presta atenção nisso. Os tradicionais não gostam dessa palavra. Se você é tradicional, você gostando ou não gostando, você vai ter que engolir, porque é uma verdade bíblica. É uma verdade bíblica. Ele agora vai determinar a maneira que a batalha se desenrolará. Pela boca dele. Ele vai determinar o resultado da batalha. Ele vai determinar a maneira que o gigante vai morrer. Crê tu nisso? Eu creio nisso. Eu creio num Deus que me deu autoridade. A igreja recebeu autoridade. Olha que coisa tremenda, gente. Davi no versículo 46 disse ao gigante: hoje mesmo, é hoje. Não é amanhã, não é semana que vem, não é parcelado esse negócio, não é a prestação, é hoje. Quando você sabe quem é Deus, quando você sabe quem é você em Deus, você não tem timidez, tu abre a boca e declara. Eis aqui agora o que ele está dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Tu é grande? Tu tem uma couraça de 60 quilos? Tu tem uma lança poderosa? Pois eu quero falar o Deus que eu sirvo. Eu quero falar sobre Ele para você. E Ele te entregará na minha mão hoje. Agora preste atenção. Ele não só está falando do que vai acontecer, mas agora ele começa a falar da maneira que vai acontecer. Olha o que ele diz aqui: e Ele te dará na minha mão, eu então ferir-te-ei. Não foi isso que aconteceu? Com uma pedra.
eu ferir-te-ei. Ele está começando a declarar, a profetizar a maneira que seria a batalha. Ele disse: ferir-te-ei, e depois tirar-te-ei a cabeça. Ei, gigante, presta atenção que vai acontecer a partir desse momento. Presta atenção, porque eu vou abrir minha boca e vou declarar o que vai acontecer. Dentro da lei do meu Deus, segundo a vontade do meu Deus, eu declaro que hoje você será ferido. Eu declaro que hoje eu vou cortar a tua cabeça. Uau! Uau! Você entende o que a Bíblia está falando com você? Que a vida e a morte estão no poder da língua. Você está entendendo? Porque tem gente que não vence uma batalha, porque ele perde a batalha antes de lutar. Porque ele declara: eu entrei nesse emprego, mas já estou sabendo, não vai dar certo isso. Não vai mesmo. Tu acabou de declarar que não vai mesmo. Eu estou percebendo que este homem mais cedo ou mais tarde vai me trair, vai me largar, e vai mesmo. Você está declarando isso. Você já está na batalha e não sabe que está na batalha. Você está nas suas palavras, naquilo que você ouve, naquilo que você fala. Você está declarando a tua derrota ou a tua vitória e não está percebendo. Você está achando que ainda está na preliminar, que ainda está no aquecimento. Não, a batalha já começou. A batalha já começou. A batalha começa lá no meu quarto, quando eu dobro o meu joelho. A batalha começa aqui na igreja, quando eu levanto a minha voz. A batalha começa quando o Senhor me revela o inimigo. É neste momento que eu já entrei nesta batalha. Aleluia. Davi disse: eu vou cortar a tua cabeça. Aleluia. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Versículo 47, e saberá toda esta congregação. Olha aqui, agora está profetizando de novo. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. E Ele entregará, e Ele vos entregará na minha mão. Mas Ele vai me salvar a congregação, salvar a mim e a vocês, não com espada, não com lança, vai ser como uma pedra. Diga aleluia. Vai ser como uma pedra. Guarde isso. A confissão precede um milagre. A confissão precede um milagre. A declaração, segundo a palavra de Deus, precede a vitória. A profecia, segundo a palavra de Deus, ela vem antes da vitória. Capítulo 37 de Ezequiel, disse o Senhor: filho do homem, profetiza. Abra tua boca e profetiza. E ele disse: à medida que eu profetizava, começou um grande ruído. Sabe o que Deus está dizendo? Enquanto você não profetizar, eu não vou começar o movimento. Abre a tua boca, filho do homem! Porque a hora que tu abrir a tua boca, o poder de Deus começa a movimentar. Nós não somos crentes passivos, nós temos o Espírito de Deus, e esse Espírito nos move. Primeira chave, a palavra profética na tua boca. Eu vou dizer algo para vocês. Não importa o que eu esteja sentindo, eu vou continuar declarando a palavra. Eu posso estar no leito de morte, respirando com aparelhos, eu estarei declarando:
Verdadeiramente Ele tomou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele. Não importa o que eu estou sentindo, eu vou declarar a palavra. Não importa o que eu estou sentindo. Não importa o quanto de pão eu tenha na minha casa. Não importa o quanto de dinheiro eu tenho no banco. Eu vou continuar declarando a palavra de Deus, porque disse Jesus: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Segunda chave de Davi, são 3. Segunda chave de Davi foi a arma que ele usou na batalha. Davi lutou com uma lança? Davi lutou com um escudo? Davi lutou com uma faca? Não, aleluia. A Bíblia diz que Davi usou apenas uma funda e uma pedra. Ele pegou 5 pedras no ribeiro, mas ele usou uma pedra. Diga, uma pedra. Versículo 49. E Davi pôs a mão no alforje e tomou dali o quê? Uma pedra. Repita comigo, uma pedra. Ele tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou uma pedra. Ele atirou uma pedra. E ele feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe encravou na testa. E caiu sobre o seu rosto em terra. Que pedra é essa? Que pedra é essa? Que chave é essa, André? Lucas capítulo 20, versículo 17. Mas Jesus, fitando-os, disse: que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram. Os construtores aqui, os judeus religiosos. A pedra que os religiosos judeus rejeitaram. Esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. E aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a... Que pedra é essa, André? Jesus está falando de si mesmo. A pedra que aqueles que constroem rejeitaram. Foi essa pedra que Deus colocou como a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra que é o modelo para a construção, a pedra que é o guia para a construção, que é a sustentação da construção. Está falando dele próprio, ele é a pedra. Diga, Jesus é a pedra. Por isso Davi lutou com uma pedra, porque só há uma pedra. A pedra é Jesus. E Davi lutou com essa pedra. Aqui está falando de Jesus. Aqui está falando desse nome poderoso. Esse nome que está acima de todo nome. Esse nome que tem todo o poder nos céus e na terra. Esse nome que faz Satanás tremer. O nome de Jesus. Aqui está apresentando-nos a Bíblia uma tipificação de que o crente precisa lutar no poder do nome de Jesus. Você abre a tua boca e profetiza, e agora você entra na batalha no poder desse nome. Ah, que nome poderoso! Ah, que nome poderoso! Escuta o que eu vou te dizer. Se Davi enfrentasse o gigante corpo a corpo, ele perderia.
Ele não precisava entrar no corpo a corpo. Ele poderia mesmo à distância tomar a pedra. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Ele poderia mesmo à distância tomar a pedra. Ele poderia mesmo à distância tomar a pedra. E ele poderia pegar essa pedra e lançar sobre a cabeça do inimigo. Você pode tomar o poder do nome de Jesus e entrar nessa batalha sem precisar se expor ao corpo a corpo, sem precisar se desgastar com pessoas, sem precisar se expor ao ridículo. Você pode simplesmente usar a autoridade do nome de Jesus e lançar a pedra. Aleluia! Eu estou falando como se fossem flechas espirituais. Davi está lançando essas flechas quando ele está profetizando, e agora ele está usando a pedra. Diga aleluia! A pedra, o nome de Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 17, a Bíblia diz que voltaram os 70 discípulos com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome. É nessa pedra, é em Jesus, é nesse nome poderoso, até os demônios se nos sujeitam. E Jesus disse a eles: eu vi Satanás descer como um raio, cair do céu. Versículo: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ele não usou as armas que os homens usam, ele usou a pedra. Terceira e última chave. A Bíblia diz que Davi então, no versículo 51, ele correu até o gigante, logo que a pedra cravou na cabeça do gigante. O gigante caiu por terra, e a Bíblia diz que Davi correu. Diga, correu. Aqui há algo importante. Você não pode aceitar vitória pela metade. A pedra pegou na cabeça do gigante, ele caiu, mas ele não morreu ainda. Há pessoas que lutam e fazem lutas maravilhosas no poder do nome de Jesus, mas eles não decretam o fim do inimigo. Eles falta um passo além. Tem gente que começa a seguir a Jesus, mas ele não se entrega totalmente. Ele veio para essa igreja é uma igreja avivada, é uma igreja cheia do Espírito Santo, é uma igreja que prega a palavra de autoridade, mas ele vai vir aqui pegar algumas coisinhas para a vida dele. Não, ele não vai mergulhar. Ele vai continuar levando uma vida mediana na presença de Deus. Ele acostumou, e talvez você esteja aqui entre nós, ir no culto no domingo e não ter compromisso nenhum mais com Deus. Você acostumou ir no culto de vez em quando e achar que assim a sua vida vai melhorar. Meu amigo, ou você corta a cabeça desse gigante, ou ele vai se levantar de novo. Ou você corta a cabeça do gigante, ou ele vai se levantar de novo. Quando Davi acertou a testa do gigante com a pedra, a Bíblia diz que o gigante caiu. E olha o que diz o texto bíblico: por isso correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada, e tirou-a da bainha, e o matou, e lhe cortou com ela a cabeça. É para ter a vitória completa, diz o Senhor. Não pela metade, a vitória deve ser completa. Completa. E aqui a última chave que eu quero lhe dar esta noite. A espada. O que é espada? Efésios capítulo 6. Aí está a resposta. Versículo 17, disse Paulo: tomai também o capacete da salvação
e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Como que eu faço a batalha? Primeiro eu entro aqui, na palavra profética, declarando em cima da palavra, exigindo os direitos de cristão que eu tenho dentro da palavra, fazendo com que a vontade de Deus se cumpra sobre esta situação. Davi fez isso. Segundo, ele então toma a pedra que tipifica o próprio Cristo Jesus, e ele agora não precisa entrar numa batalha corpo a corpo. Ele pode, sem tocar no gigante, acertar a cabeça do gigante com a pedra. Tem outra revelação aqui. A pedra bateu aonde no gigante? Na cabeça. Se a pedra bate no ombro, derrubaria ele? Se a pedra bate no joelho, derrubaria ele? Se a pedra bate na barriga, derrubaria ele? Não. Só tinha um lugar onde o gigante poderia cair. Era na cabeça. Qual é a revelação, André? É que você não pode tentar ou ficar lutando contra o efeito. Você tem que ir na causa. Você tem que ir na cabeça. Não adianta você lutar contra pessoas. Você tem que lutar com aquele que está por trás da pessoa. Se você não acertar a cabeça, ele não cai. Alguém está lutando contra pessoas, alguém está lutando contra o efeito. Olha aqui, deixa eu te explicar melhor com um exemplo bíblico. A Bíblia diz que os discípulos estavam dentro do barco com Jesus, atravessando, e de repente se levantou uma grande tempestade, e a água enchia o barco. Então os discípulos acordaram Jesus. Jesus não falou com as águas. Jesus não combateu o mar. Jesus combateu a causa e não o efeito. Você sabe o que gera as ondas? O vento. Não sabia? Sem vento não tem onda. Sem vento não tem onda, a menos que aconteça um terremoto. Sem vento não tem onda. Jesus levantou e ele não foi combater o mar. A Bíblia diz que ele repreendeu o vento. Ele vai na cabeça. Ele vai na causa do problema. E sabe o que ele disse para o mar? Aquieta-te. Quietinho. Acabou. Acabou a tempestade, acabou o levante. Ei, Deus está te dando chaves aqui hoje. Ele está falando, levanta contra a cabeça, mira na cabeça, lança a pedra na cabeça. E ele vai cair, ele vai tombar, mas a batalha não terminou ainda. Você precisa de uma espada, diga espada. Mas Davi não tinha uma espada. Concorda comigo? E aí, como que vai fazer? Deus vai providenciar a espada. Diga isso comigo, Deus vai providenciar a espada. Porque você precisa de uma espada. Você precisa de uma espada para cortar a cabeça dele. Sem espada não dá para cortar a cabeça. Sim ou não? Mas o que é a espada? É a palavra de Deus. Agora você precisa dar um fim definitivo a essa história com a palavra de Deus. Você precisa de uma espada. E eu estou aqui para lhe dizer, Deus vai te dar essa espada. Deus vai te dar esta palavra. E em cima dessa palavra, você vai colocar um ponto final nessa peleja. Você não entendeu, senão você dava um brado de aleluia. Deus, escute-me, Deus vai te dar uma palavra para você botar um ponto final nisso. Eu vou dizer algo para você, os mesmos problemas que você tem, eu tenho também, em graus diferentes. Todos nós os temos, mas tem áreas da minha vida que elas são intocáveis.
Não importa o que aconteça, não importa o que aconteça na economia, não importa o que aconteça dentro da igreja, não importa o que aconteça no mundo, tem áreas da minha vida que elas são intocáveis. Que áreas são essas, André? Todas as áreas que estão cobertas por uma palavra. Disse Jesus: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra que você tem sobre aquela área é a pá de cal para acabar com o problema. A espada na mão de Davi foi o ponto final do problema. Quem está entendendo isso, diga amém. E eu estou aqui para lhe dizer, é uma palavra profética. Deus vai te revelar o inimigo. Deus vai trazer luz a certas situações. Mas esse Deus vai tomar você pelo Espírito como uma palavra profética. Eu estou vendo até gente aqui que não é batizado no Espírito Santo, tendo uma palavra de sabedoria na boca, uma palavra de coragem, uma palavra de ousadia. Aleluia, 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 aleluia. E então o Senhor vai colocar na tua boca a palavra. Você não vai esperar a batalha, você já vai entrar na batalha. Quando o inimigo abrir a boca dele, você já vai entrar também nesse negócio. Ah, diabo, você sabe falar, você sabe mentir, você sabe acusar, você sabe me ameaçar? Pois eu também sei. Eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos, a quem você tem afrontado. Aleluia, aleluia. E dessa vez, você não vai por corpo a corpo. Quem briga com pessoas, ele é tolo. Ele não é espiritual ainda. Um homem espiritual não briga com ninguém. Não briga. As pessoas podem brigar com ele, mas ele não briga. Por quê? Porque é espiritual. Você não vai precisar entrar no corpo a corpo. O Senhor está lhe dizendo, você vai lançar a pedra. De longe. De longe. A pedra vai ser lançada não em qualquer lugar, mas na cabeça. Ele vai tombar. E quando ele tombar, diz o Senhor, eu coloco a espada das tuas mãos. Eu te dou a palavra, que você vai botar um ponto final nisso. Ah, meu irmão, olha o que o Espírito Santo está falando comigo. Há uma mãe que aqui está, e Deus está te dando uma espada, para você colocar o ponto final nessa situação do teu filho. A minha mãe recebeu uma espada do Senhor. A minha mãe sofreu comigo, coitada. E um dia, ela estava lendo a Bíblia, e lá estava escrito, aquela palavra saltou-lhe aos olhos. O Senhor estava lhe dando uma espada naquele dia. Filhos são herança do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Pegou a espada. Eu quero dizer que a espada que Deus coloca na tua mão é suficiente para você vencer qualquer tamanho de batalha. Davi era valente, mas Davi não era o único. Davi tinha 30 valentes igual ele. Davi tinha um valente que ele pegou uma espada, esse homem, e matou 800 numa batalha. É poderoso essa história. Eu estava lendo ontem esse texto, porque o texto diz que o homem ficou com a mão grudada na espada. Ele não conseguia largar a espada. A espada grudou na mão dele.
O que é espada? A espada é o quê? A palavra de Deus. A espada grudou na mão dele. E enquanto ele não matou os 800 inimigos, a espada não saiu da mão dele. Ei, levanta a tua mão direita aí. Ei, esse é um ato profético. Deus está colocando uma espada na tua mão. Pega ela aí, fecha a mão. Toma a tua espada, ela vai grudar na tua mão. Tu só larga essa espada quando tu acabar com o inimigo. Fica de pé no teu lugar, por favor, queridos. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a guerra. Oh, Ele está levantando um grande exército. O mais fraco vai vencer 1000. Eu estou falando aqui simbolicamente a respeito disso. Deus está levantando um grande exército. O religioso, escute-me, o religioso rejeita a pedra. A pedra, e aí você já entende, né? Eu não preciso aqui citar nomes, né? Não preciso dar nomes. A pedra que os construtores, que os judeus religiosos rejeitaram, é a pedra que Deus fez, a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra de sustentação, a pedra que destrói o inimigo, a rocha de Israel. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas um religioso, não precisa usar essa pedra não. Deus vai fazer o que Ele quer. Mas Deus está dando a pedra da tua mão, rapaz. Vai fazer o que com essa pedra? Vai botar no bolso? Vai esconder na gaveta? Taca ela na cabeça do gigante. Aleluia, aleluia, aleluia. Se levante e lute no nome do Senhor. Se levante contra esse inimigo que Deus já te mostrou. Se levante contra o inimigo que Deus vai te mostrar. Deus está te entregando o inimigo nas suas mãos. Não tema, seja valente. Provérbios 24:10. Eu vou contar até 3 e você lê isso aqui para mim. Até a vírgula, vamos lá? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Se te mostrares. Eu mandei você ler para você não falar que eu estou te chamando de frouxo. Tem umas florzinhas de Jesus que falou que eu estou ofendendo demais. Não, pastor, muito bravo. Escute-me. Se você se mostrar frouxo, a sua força será pequena. Davi não se mostrou frouxo. Você está entendendo que a batalha começa antes do corpo a corpo? É no início. É quando a ameaça se levanta. É quando o diabo te ameaça. É quando você vê o inimigo dentro da tua casa. É nesta hora que você não pode se mostrar frouxo. É nesta hora que você tem que se levantar. Quer entender como era esse Davi? Quer pegar aí, se você não pegou até agora, quer pegar o espírito desse homem? Quer entender como esse homem agia e pensava? Olha esse texto aqui de 2 Samuel. Olha como Davi agia. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 38. Olha o que ele diz. Persegui os meus e os derrotei. Davi nunca entrou numa batalha para perder. Davi nunca entrou numa batalha com expectativa de perder. Ele perseguiu os meus inimigos e os derrotei. Agora veja bem o que ele diz aqui. E nunca me tornei ou voltei
até que os consumisse. Não volto. Enquanto a vitória não for completa. Deus está falando com alguém aí. Enquanto a vitória não for completa, não volte. Enquanto você não tiver a vitória completa, não pare. Não pare de orar, não pare de profetizar, não pare de usar o nome de Jesus, não pare. Não pare de mergulhar na palavra todo dia e clame a Deus e diga: Deus, me dá uma espada, coloca uma espada na minha mão, Senhor. Versículo 39. Agora veja bem, olha o espírito desse homem. E os consumi. Versículo 39. É isso mesmo. E os consumi. E os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram. Mas caíram debaixo dos meus debaixo dos meus pés. Talvez seja um dos motivos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Igreja, o Senhor está levantando um povo aguerrido. Igreja, o Senhor está levantando um povo valente. Davi era valente, e muitos valentes foram formados através do ministério de Davi. Você tem um pastor que tem muito defeito, mas disso você não pode me acusar. Eu não sou frouxo. Eu não sou frouxo. Eis aqui um homem valente. Eu posso morrer pela minha valentia, mas eu morro com Jesus. E você vai se levantar nessa mesma valentia. Eu quero dizer uma coisa para você: 30 valentes aqui, nós vamos conquistar essa cidade para Jesus. 30 valentes, nós vamos conquistar essa cidade para Jesus. Sabe o que 2 valentes de Davi fizeram? Davi um dia estava lá deitado, falou: ai, que vontade de beber da água de Sião. Mas a cidade estava tomada pelo inimigo. Sabe o que fizeram 2 valentes deles? Nós vamos lá buscar água para o Senhor. Como? Nós vamos lá buscar água. Entraram na cidade, deram um jeito, a cidade toda tomada pelo inimigo. Pegaram água fresquinha e trouxeram para Davi. É esse o espírito de valentia que Deus está colocando na tua vida hoje. Deus está falando isso comigo. Deus está falando isso comigo. Eu vou revelar o inimigo para treinar o meu povo. Foi Deus quem soltou o leão, foi Deus quem soltou o urso para que Davi fosse treinado. Deus vai soltar o leão, mas tu vai pegar na barba dele. Já viu essa expressão? Leão a gente pega é pela barba. Tu vai pegar na barba. Pelo Senhor tu vai marchar e tomar território do inimigo. Aleluia. Diga glória a Deus. E eu termino dizendo para você uma coisa: a vitória de Davi sobre o gigante mudou a vida dele para sempre. Diga: divisor de águas. Há uma batalha a ser vencida por você, e ela se estabelecerá como um divisor de águas na sua vida. Davi nunca mais foi o mesmo, porque escuta aqui, no meio da batalha, quando Deus apresentou aquela batalha, apresentou o inimigo para Davi, Deus apresentou a Davi também os despojos da batalha, porque toda batalha tem despojos. Toda batalha ou toda vitória traz consigo algum privilégio, traz consigo alguma promoção, traz consigo alguma bênção.
Quando Davi chegou no arraial de Israel, e aqueles homens começaram a falar sobre Golias, então eles disseram para ele: você está sabendo que o rei disse que quem vencer o gigante, ele vai dar a este homem riquezas? Davi falou: o quê? Riquezas, prosperidade. O que mais? Vai dar a ele a filha em casamento, vai se tornar genro do rei. Que mais? O rei vai agora isentar a família dele de impostos. A família não vai pagar mais impostos em Israel. A batalha pode ser dura, mas ela traz consigo privilégios, resultados. Eu quero falar para você: vale a pena lutar com o Senhor, vale a pena enfrentar esta batalha, vale a pena lutar pela tua família, vale a pena lutar pelos teus filhos, vale a pena lutar pelos teus negócios, vale a pena, irmão. Davi prosperou financeiramente falando, recebeu riquezas. Davi prosperou sentimentalmente falando, se casou com a filha do rei. E Davi abençoou toda a sua família depois que ele derrubou aquele gigante. Aleluia, aleluia. E eu termino fazendo a última afirmação para você: o inimigo será um elemento muito importante na prosperidade que Deus quer te dar. O inimigo, o gigante, será um elemento muito importante na cadeira que Deus quer te sentar. O inimigo será como um degrau. O inimigo será algo permitido. E se você preferir essa expressão, posso usá-la também: usado por Deus para te esforçar. O inimigo será usado por Deus para te exaltar. O inimigo será usado por Deus para glorificar o nome dele da sua vida. O inimigo será usado por Deus para te tirar da inércia. O inimigo será usado por Deus para que você conheça que o teu Deus é Deus de poder. O inimigo vai escancarar diante dos teus olhos a glória, o poder e a salvação do Deus que você serve. Vamos orar, vamos orar. E eu gostaria de desafiar você agora a orar com autoridade. Talvez você já deu ao inimigo, com as suas palavras, algum território da tua vida, mas tu vai tomar de volta hoje. Tu vai entrar dentro deste território. Eu não sei o que é, se é a tua família, se é a tua casa, se é o teu filho, se é a tua filha, se são os teus negócios, se são a tua empresa. Eu quero dizer, entra lá e toma de volta o que ele tomou de você. Entra lá e volta para a batalha. Abre a tua boca hoje, homem de Deus, e profetiza, declara segundo a palavra de Deus, que a vontade do Senhor se cumpra em sua vida, que a vontade do Senhor se cumpra na sua família, que a vontade do Senhor se cumpra nos seus filhos. Levante a mão ao céu e eu quero colocar essa oração na tua boca. Diga assim comigo: Senhor Deus, hoje eu abro a minha boca com autoridade, porque o diabo pode me ameaçar com as suas mentiras, mas eu, com a verdade de Deus, me levanto contra ele hoje. Eu vou usar a pedra, que é o nome de Jesus, e lançar na testa, na causa deste problema, e ele cairá por terra. E neste momento eu tomarei da espada que o meu Deus colocará em minhas mãos, e eu vou cortar a cabeça desse gigante, e este mal vai terminar
perpetuamente, e nunca mais eu serei perturbado nessa área. Diz: Pai, me reveste agora de poder, de autoridade, de ousadia, de valentia. Abra os meus olhos para que eu possa ver o meu inimigo. Aleluia. Começa a orar. Vai entrando agora no mundo espiritual. Você vai adentrando agora. Olha o seu inimigo aí diante dos teus olhos, e olha Deus falando com você. Eu lhe apresento o inimigo, eu lhe revelo o inimigo, eu mostro onde o inimigo está, para que você pise nele, para que você vença ele, para que você destrua ele. Vai entrando, vai entrando, vai entrando a crente. Toma aí a tua pedra. Toma aí a tua pedra, ó crente. Ei, Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, vai revestindo o teu povo agora para a batalha. Prepara o teu povo, Senhor. Prepara o teu povo, Senhor. Prepara o teu povo, Senhor, com as armaduras para essa guerra. Prepara o teu povo com as armaduras agora, Pai. Olha essa espada na tua mão aí, ó crente. Olha essa espada na tua mão aí, ó crente. Usa ela, usa ela, usa ela. Vai pisando na cabeça do diabo. Ordena esse mal agora. Tem que sair da tua casa, tem que sair da tua família, tem que sair dos teus negócios. Tem que sair, tem que sair. Tem que sair do teu corpo. Essa enfermidade não pode prevalecer. Esse mal não pode prevalecer. Olha, o Senhor está lhe tocando. Ele está dizendo: eu coloco o inimigo diante dos teus olhos agora. Eu já coloquei a espada na tua mão. Eu já coloquei a pedra para você lançar. Faça isso agora, valente. Faça isso agora, valente. Faça isso.